Olá, a paz do Senhor. Começa agora mais uma edição do painel Trombetas e Festas. Falaremos hoje sobre a palavra viva e a palavra da vida. Fique ligado até o final do programa. Convidamos um pastor para responder se podemos identificar a palavra viva e a palavra da vida no culto Trombetas e Festas. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós queremos deixar uma pequena palavra a respeito, uma pequena mensagem a respeito de palavra da vida e palavra viva. Qual é a diferença? A Bíblia, ela foi toda revelada. O autor é o Senhor. Mas os escritores foram servos que o Senhor revelou a sua palavra. Começando com Moisés, lá nos 5 primeiros livros, terminando com João, o apóstolo, lá em Apocalipse, todos eles tiveram uma coisa em comum: a revelação do Espírito Santo de Deus. Então o autor é Deus. Foi revelada a palavra. Só que se eu pegar a Bíblia, que foi toda ela revelada, e começar a entender com o que eu tenho na minha mente, com a minha razão, com o meu conhecimento, ela não vai fazer efeito. Porque a Bíblia, sem a revelação para quem está lendo, é a palavra da vida. Por quê? Porque ela foi revelada por Deus, mas o mesmo Espírito que o Senhor revelou tem de ser o mesmo Espírito que o Senhor atua na minha vida. Sobre trombeta e festas. Sobre trombeta e festas, a mensagem é um exemplo muito claro. Apocalipse foi a mensagem. Os sinais que indicam que o Senhor está às portas, que vem buscar a sua igreja. Essa é uma palavra muito conhecida. Muitas pessoas que nem são cristãos conhecem porque leram Apocalipse ou foram informados de um jeito ou de outro. Isso é palavra da vida. Deus revelou? Sim. O homem conhece? Sim. Mas não faz efeito porque falta a ação do Espírito Santo. Então, isso é palavra da vida. Mas quando que se torna a palavra viva? Quando nós começamos a viver a revelação do Espírito Santo do Senhor, para que possamos viver. Hoje, uma igreja fiel vive esse momento profético, porque ela está preparada para o arrebatamento. Então, a igreja fiel, diferente de um cristianismo, ela vive palavra viva. Por quê? Porque ela está vivendo a revelação. Ela deixa o Senhor dirigir a sua vida, ela deixa o Senhor governar todas as ações. Por quê? Porque ela está vivendo a palavra viva. Assim, nós podemos diferenciar no culto, trombeta e festa, o último que nós tivemos, muito fácil. A palavra da vida é aquilo que foi lido, são as profecias que estão conhecidas do mundo aí. Mas a palavra viva é aquilo que a igreja fiel vive, preparada pelo Espírito Santo, de posse destas profecias, mas muito mais do que letra, a revelação do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos faz alcançar a promessa de que o Senhor vem buscar a igreja fiel para viver eternamente com Ele lá no céu. Vamos relembrar um trecho do culto no qual todos pararam para escutar a palavra de Deus. São alguns acontecimentos que servem de advertência, chamando a atenção do mundo para as ocorrências de fatos como aqueles que nós observamos num dia que ninguém esquece, no dia 11 de setembro de 2001, nas Torres Gêmeas e no Pentágono. Aquele dia nos diz Sofonias, um profeta que viveu e profetizou por volta do ano 640 antes de Cristo. E ele disse profeticamente: aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Observem o próximo versículo: dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Pastor, é possível apontar algum exemplo bíblico da palavra viva e da palavra da vida no Velho e no Novo Testamento?
Vou dar um exemplo no Velho Testamento. Um exemplo do Velho Testamento, em Gênesis, quando no primeiro capítulo a Bíblia fala da criação. O Senhor revelou a Moisés como que o universo foi criado. E o Senhor criou tudo em 6 dias e no 7º dia descansou. O que o Senhor criou no primeiro dia? A palavra na Bíblia, capítulo 1 de Gênesis, é muito claro. O Senhor criou a luz. Haja luz. E assim entendemos que o Senhor, a partir daí, fez diferença entre trevas e luz. É um ato físico. A ciência explica isso. Se eu tenho luz, eu não posso ter trevas. E se eu não tenho luz, eu tenho trevas. Isso é uma coisa muito simples. Mas o Senhor só criou os astros, o sol, a lua, no 4º dia. Então, o que é que o Senhor criou lá no primeiro dia? É lógico, o Senhor pode ter criado ali a luz e só criado o sol para nós aqui, que vive na terra, só realmente no 4º dia. Mas vamos levar para o lado profético, porque a palavra da vida é o que está escrito. Eu posso entender como quero, mas a palavra viva, nós podemos entender que a primeira coisa que o Senhor tem de criar na vida do homem, quando esse homem tem uma experiência com Deus, é luz. E que luz é essa? É a revelação. E o homem toma conhecimento do que é trevas, porque o Senhor não habita em trevas. O Senhor não está nas trevas. O que é trevas? É aquele local onde Deus não está. E o que é luz? É onde o Senhor está. Então, se a minha vida está na presença do Senhor, a minha vida está na luz. Então, o primeiro dia, o Senhor diz, haja luz. O sentido profético é que para o homem, para nós, a primeira coisa que o Senhor tem de fazer, tem de criar, é nos dar experiências com a sua revelação, que Jesus está vivo e que há uma vida eterna preparada se eu continuar a caminhar nessa luz distante das trevas. Uma pequena explicação sobre a palavra vida, a palavra da vida e a palavra viva, para que nós possamos caminhar melhor na presença do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, pastor, pela contribuição. Chegamos ao fim de mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. Continue ligado na programação da TV Manaim. A todos, a paz do Senhor.